E vamos para mais um exercício aí, né? Agora a questão número 10, aí a questãozinha número 10 desse nosso módulo 2. Um terço de um serviço foi realizado por 5 homens que trabalharam 6 horas por dia durante 8 dias. O restante desse serviço deverá ser concluído em 10 dias. E para isso, um total de 9 homens trabalharão o mesmo número de horas por dia. Dessa maneira, o número de horas diárias trabalhadas por cada homem na conclusão desse serviço será. Então, vamos lá, gente. Vi que tem algumas informações aqui, são várias informações que vai me traduzir, que vai me passar a ideia de uma regra de 3 composta. Né? Nós temos aqui serviço, homem, 2 horas por dia, 3 dias, 4. Então nós temos 4 grandezas aí. Vamos agora ler novamente o exercício e vamos passar os dados aqui. Então, um terço de um serviço, então por aqui, um terço de um serviço foi realizado por 5 homens, então, 5 homens, vou pôr assim, para não confundir, se colocar só agora, pensa que é hora. Trabalharam 6 horas por dia, então, 6 horas por dia, durante 8 dias, então, durante 8 dias. O restante desse serviço, então olha só, se já foi feito um terço, ainda faltam 2 terços do serviço, certo, gente? Porque olha só, se você fala que você já fez um terço, o total é 3 terços. É isso? Quem manda é o denominador. Se você falou que fez um terço, é porque você dividiu o serviço todo em 3 partes e já fez uma parte. Se você já fez uma, faltam 2 partes. Então, por isso, nós fazemos esse cálculo. Eu pego os 3 terços, tiro um terço que já foi feito, 3 menos 1, 2, aí conservo o denominador, né? É assim que nós efetuamos, né, uma subtração envolvendo frações. Continuando. O restante do serviço deverá ser concluído em 10 dias. Então, dia embaixo de dia. E para isso, um total de 9 homens. Então, aqui 9 homens trabalharão o mesmo número de horas por dia. Dessa maneira, o número de horas diárias, então nosso X aqui, certo? Trabalhadas por cada homem na conclusão desse serviço será. Pronto, está aqui. Então tem uma regra de 3 composta. Qual é o esqueminha que eu passo para o pessoal quando você tem uma regra de 3 composta? Você vai e procura onde está o X. Tá? Você vai procurar onde está o X. E o X está aqui, ó. Certo? 6 horas. Aí o que eu faço? 6 horas, né, por dia e X ali. Eu já venho e já coloco ele aqui embaixo. 6 X. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer parte por parte. Tá? É assim que a pessoa costuma fazer, eu costumo fazer, e é assim que eu costumo passar para as pessoas. Por quê? Principalmente para quem está começando, por exemplo, a resolver regras de 3 compostas, acaba ficando craque em regra de 3 simples, tá? Então, vamos fazer comparações. E a comparação é cada coluninha com a coluna de tal X, certo? Então, cada coluna com a coluna onde está o X. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou apagar essas 2 setinhas aqui, né? E vou fazer a nossa primeira comparação. Então, vou pegar esse aqui, o serviço e a horas por dia, certo? Vamos tirar aqui nosso denominador, posso cortar, porque são denominadores iguais. É como se você falasse, tá vendo? Uma parte do serviço, 2 partes do serviço.
Então, aquele esqueminha do mais e do menos, mais para o maior e menos para o número menor. Então, aqui, ó, mais para o 2 e menos para o 1, porque o 2 é maior do que o 1. É aquele esqueminha do mais para o número maior e menos para o número menor. E agora nós vamos fazer a pergunta para a regra de 3. A pergunta sempre em direção ao x, ó. Então, se uma parte do serviço foram feitas em 6 horas por dia, duas partes do serviço serão feitas em mais horas, certo, gente? Mais horas. Se você tem mais serviço, você vai gastar mais horas por dia. Então, lá em cima é menos. Como é que ficaram os sinaizinhos aí? Eles ficaram menos, mais, menos, mais. Tá vendo? É direta. É uma regrinha de 3 simples direta. Gente, quando for direta, quando você descer, ele desce direto. Então, 1 e 2. Pronto. A primeira comparação eu já fiz, tá vendo? Então, a primeira comparaçãozinha nossa já foi feita. Então, vou apagar aqui, tá? Para que eu possa fazer uma outra comparação. Então, vamos agora fazer uma outra comparação. Agora, vamos pegar homens com horas por dia, tá vendo? Esquece as demais. Então, aqui eu tenho o 5 e o 9. O 5 é menor do que o 9, então menos no 5, mais no 9. E agora nós vamos fazer a pergunta para a regra de 3, tá vendo? Com 5 homens precisou trabalhar 6 horas por dia. Com 9 homens vai precisar trabalhar menos horas, gente. Se tem mais gente trabalhando, você pode trabalhar menos horas por dia, tá vendo? Se aqui deu menos, é porque ali em cima é mais. Olha como é que ficaram agora os sinais dessa segunda análise nossa, ó. Menos, mais, mais, menos. Tá vendo? Ela deu inversa. Então, olha só, quando você falar inversa, quando descer, você vai inverter. Se lá em cima está 5 e 9, vai ficar 9 e 5. Beleza? Aí, já fiz outra comparaçãozinha. Então, olha só, vai guardando o esqueminha aí. Se falar direto, desce direto. Se falar inverso, quando descer, tem que inverter. Agora, vamos passar para uma outra situação agora. É a última. Então, agora vamos comparar esse com esse. Tá vendo? Sempre comparando com o x. Esquece os demais. Aqui nessa coluninha eu tenho o 8 e o 10. Então aqui o 8 é menor do que o 10, então menos para o 8 e mais para o 10. E agora vamos fazer a pergunta para a regra de 3. Então olha só, para fazer o serviço em 8 dias, precisou de 6 horas por dia, tá vendo? Então para fazer um serviço em 8 dias, precisou trabalhar 6 horas por dia. Para fazer o serviço em 10 dias, terá que trabalhar. Então agora é o seguinte, gente. Pensa bem, uma pessoa fala assim para você, quer que você faça o serviço em 8 dias para mim. Mas depois a pessoa chega e você fala assim, não, pode fazer em 10 dias para mim. Então pensa bem, se a pessoa fala para você em 8 dias, você fala assim, vamos trabalhar tantas horas por dia aí. Mas se a pessoa fala para você, não, pode fazer em 10 dias, você vai pensar assim, então nós podemos diminuir a nossa hora por dia, porque nós vamos ter mais dias para poder fazer esse serviço. Então, se você aumenta a quantidade de dias, você pode trabalhar menos hora por dia. Se aqui você respondeu menos, em cima é mais. Como é que ficaram os sinais aqui? Mais, menos, menos, mais. Outra inversa, as grandezas que são inversamente proporcionais. Então, quando descer, vai ficar 8, vai ficar, desculpa aí, gente, vai ficar 10
e 8 está invertendo, né? Está invertendo, tem que inverter, relação inversa, então 10 e 8. É isso aí. Prontinho, gente. Agora, como é que nós vamos resolver a nossa regra de 3 compostas, já que nós já efetuamos todas as comparações? É assim, gente. Só esse primeiro que é em x. O restante é tudo linha. Tá? Se tivesse mais uns 15 para cá, tudo linha. Como é que nós vamos montar? Vai ser assim, ó, x, sempre eu procuro deixar o x no primeiro mesmo, vezes 1, vezes 9, vezes 10. É igual a 6, vezes 2, vezes 5, vezes 8. Tá? Prontinho. Agora, como é que é o nome disso aqui mesmo? Equação do primeiro grau. Aí, tá vendo? Outra, tá vendo? Equaçãozinha do primeiro grau. E eu tenho o primeiro membro da equação e o segundo membro da equação. Nós podemos simplificar desde que seja alguém do primeiro com alguém do segundo. Olha só a facilidade aqui. Repare que você tem aqui um 2 vezes 5 aqui, ó. 2 vezes 5 dá 10. Então nós podemos simplificar aqui, ó. Tá vendo? Então daria 1 aqui, 1 e 1. Tá vendo? 2 vezes 5, 10. Como se simplificasse por 2, depois simplificasse por 5. Tá vendo? Então já fiz uma simplificação só. E agora eu vou pegar o 9 com o 6. Tá vendo? Por 3 aqui dá 3 e aqui dá 2. Certo? Então agora o que sobrou no primeiro problema? Sobrou x vezes 1 vezes 3 vezes 1. Então vai dar, tá vendo? 3x. Não tem como fazer nada aqui. O que sobrou aqui? 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2 vezes 8, 16. Então ficou isso aqui, ó. Então vai dar x igual, né, a 16 terços. Então vamos aqui fazer a nossa divisãozinha. Então 16 sobre 3. 16 por 3 dá 5, que chega mais próximo. Né? Então 5 vezes 3, ó, 15. Então aqui, subtraindo, 16 tira 15, deu 1. Então aqui deu 5 horas, né? Porque lá está horas por dia. E agora, hein? Depois da hora, gente, tá? Nós sabemos que 1 hora corresponde a 60 minutos, não é isso? Então eu tenho que pegar esse resto que está aqui e transformar ele em minuto. Então nós temos que multiplicar por 60, porque toda vez que você quer transformar de hora para minuto, você multiplica por 60. Então 1 vezes 60, ó, 60. E agora eu vou pegar esse 60 e vou dividir por 3. Então 6 dividido por 3 dá 2, certo? 2 vezes 3, 6, né? Vamos lá para 6 aqui, tirou 0 e abaixo o zerinho. 0 aqui. Então 5 horas e 20 minutos. Então, tá vendo? Então, eles precisarão aí trabalhar 5 horas e 20 minutos. Beleza? A alternativa A é a resposta correta desse nosso exercício. Certo, gente? Aí, ó, mais uma questãozinha de concurso público, né, organizado pela VUNESP. Nossa 10ª questãozinha aí do módulo 2. Certo, gente? Agradeço aí a atenção de vocês aí e até o nosso próximo exercício.